Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a segunda revolução industrial e sobre o neocolonialismo. Como a gente viu no vídeo anterior, a primeira revolução industrial, ela se inicia na Inglaterra e a segunda também se inicia na Inglaterra. E depois de acontecer na Inglaterra, ela vai também para a França, Alemanha, Bélgica e Itália. Esses são os principais países onde a industrialização aconteceu. Então, inicialmente na Inglaterra e depois França, Alemanha, Bélgica e Itália. Essas são as potências industriais desse período. Em quais áreas ocorreram significativos avanços tecnológicos? A gente viu que na primeira revolução industrial, a criação da máquina a vapor, ela foi essencial para esse processo de revolução industrial. E a principal fonte de energia da máquina a vapor era o carvão. Na segunda revolução industrial, a gente tem um avanço significativo da utilização de outras fontes de energia, principalmente de petróleo. Então, o petróleo ele passa a ser utilizado como combustível, como fonte de energia, e isso transforma a forma como as máquinas elas operam. A utilização do petróleo ela é uma inovação para esse período. Além disso, a energia elétrica ela passa a ser popularizada, então ela é utilizada tanto nas fábricas, tanto durante o processo de produção de mercadorias, como também no cotidiano das pessoas desses países. Então, a popularização da energia elétrica durante esse período também foi uma transformação significativa. Houve também um avanço muito expressivo dos meios de comunicação. É nesse período que criam o telégrafo, que era uma forma de comunicação sem fio que utilizava códigos. Então, foi uma forma de comunicação que acelerou muito a comunicação entre lugares distantes, porque antes precisava da carta e tudo mais, e a partir da criação do telégrafo isso se transforma. É também no período da segunda revolução industrial que criam o telefone, que foi um avanço também enorme nos meios de comunicação, e o rádio. Além dessas áreas, também houve um significativo avanço da indústria química, da indústria automobilística e da indústria siderúrgica. Então, o aço ele começa a ser amplamente utilizado, criam-se os primeiros automóveis e a partir daí essa indústria passa a ser uma indústria muito significativa nesses países e depois nos Estados Unidos também, e a indústria química que também foi essencial. A partir desses avanços tecnológicos, há uma mudança significativa na forma de produção de mercadoria, que já tinha sido ampliada, que já tinha sido acelerada durante a primeira Revolução Industrial, e agora na segunda Revolução Industrial passa a ser muito mais rápido. Existe uma maior produção de mercadorias em decorrência desses avanços tecnológicos. E a partir do momento que cria-se mais produtos, esses países eles precisam de vender essa mercadoria que está sendo produzida. E caso essas mercadorias elas não sejam vendidas, elas geram prejuízo e isso vai gerando crises dentro do sistema capitalista. Então, de acordo com esse contexto da segunda revolução industrial, os países começam a procurar novos mercados consumidores. O que são esses mercados consumidores? São lugares onde eles possam vender a mercadoria industrial deles. Então, eles começam a procurar lugares do mundo onde eles possam vender essa mercadoria. E, além disso, se está produzindo mais mercadorias, precisa também de mais matéria-prima, porque as mercadorias elas precisam de matéria-prima para serem produzidas. Então, essas potências europeias, essas potências industriais, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica e a Itália, principalmente a Inglaterra e a França, começam um processo de neocolonialismo. Então, teve a primeira onda de colonialismo, que vai ser lá no século XVI, onde Portugal, Espanha, Inglaterra e França começam a colonizar a América, e existe o processo de neocolonialismo que acontece no século XIX, onde as potências industriais colonizam a África, a Ásia e a Oceania com o objetivo de conseguir matéria-prima para suas indústrias de maneira mais barata e também conseguir mercados consumidores, ou seja, pessoas para comprar essas mercadorias. Para justificar essa nova onda de colonização, os europeus eles começam a criar diversas teorias racistas em âmbito científico, em âmbito acadêmico, que justificavam
a invasão, a colonização desses territórios. A principal teoria utilizada foi a do darwinismo social. Então, eu imagino que vocês já tenham visto a teoria de Darwin em ciências, que fala que houve uma evolução das espécies para que elas fossem se adaptando aos contextos, né, ambientais que elas passavam e que elas fossem se aperfeiçoando. À medida que o tempo fosse passando, elas iam lidando cada vez melhor, aprendendo a sobreviver cada vez melhor, e as espécies que conseguiam se adaptar às novas condições, elas iam sofrendo esse processo de evolução, enquanto as outras espécies ou ficavam em estágios mais atrasados, ou elas iam se extinguindo com o passar do tempo. E aí pegaram essa teoria, que é uma teoria das ciências naturais, e tentaram aplicar ela no âmbito social, afirmando que haviam várias espécies, que haviam várias raças humanas e que dentro desse contexto de raça, a raça europeia, a raça branca do homem caucasiano seria a mais evoluída e que, consequentemente, as outras seriam mais atrasadas. Então, os povos africanos, os povos asiáticos, os povos oceânicos, eles seriam povos atrasados, povos primitivos, povos que estariam em um processo anterior em relação ao processo de evolução. Ou seja, os europeus teriam passado por isso há muitos anos, já teriam evoluído, já teriam passado por esse estágio e agora estariam em um mais avançado, enquanto esses povos seriam primitivos. Essa era a principal teoria do período. Com isso, eles afirmavam que, se esses povos eram atrasados, era um dever, era uma obrigação social desses povos mais evoluídos levarem a civilização, levarem o progresso para esses povos atrasados, dentro da concepção deles. E eles passaram a criar um processo de etnocídio, que significa o extermínio da cultura de um povo. Eles começaram esse processo de extermínio dessa cultura porque eles afirmavam que essa era uma cultura primitiva, enquanto a cultura deles era uma cultura superior. Com isso, eles começaram um processo de imposição das características culturais europeias nesses territórios. Então, o idioma a ser falado devia ser o idioma deles, porque era um idioma mais avançado. As pessoas deveriam seguir a religião europeia, que era uma religião mais avançada, mais civilizada, enquanto as religiões dos povos originários dos outros continentes seriam religiões primitivas, que deveriam ser exterminadas, porque elas eram atrasadas. Então, de acordo com essa teoria, o natural seria que elas se extinguissem, enquanto as religiões, os idiomas europeus, que eram mais avançados, eles predominassem nesses territórios, tá bom? E aí, com essas teorias, houveram vários abusos. As pessoas desses territórios, elas não podiam mais falar o idioma delas, elas sofriam vários processos, a gente já falou isso também em um vídeo sobre a imposição do idioma inglês. As pessoas, elas também não podiam mais praticar a religião delas. E aí, vários processos de violência simbólica e física foram ocasionados durante esse período em relação a esses povos, tá bom? E aí a gente tem esse intercâmbio cultural, que é muito acentuado, porque esses territórios eles sofrem com o processo de colonização, mas é um intercâmbio cultural forçado, onde existe uma concepção ideológica de que uma cultura ela é superior à outra e que, por conta disso, as outras culturas devem ser exterminadas, devem ser acabadas para que a cultura europeia seja a predominante. Então, esse intercâmbio cultural que existe durante esse processo de neocolonialismo é um intercâmbio muito prejudicial para os povos originários. Tá bom? Então é isso sobre essas são as principais características do neocolonialismo e da segunda revolução industrial, tá bom? Tchau, tchau.